Estamos aqui porque você é egoísta, ingrata e está destruindo esta família. Foi exatamente isso que minha mãe disse, no microfone, na sala de estar dos meus pais. No meu aniversário de 30 anos, 40 pessoas estavam sentadas em cadeiras dobráveis me encarando. Meu pai segurava uma lista de 3 páginas com tudo que eu havia feito de errado desde os 8 anos. Minha irmã apontava o celular para o meu rosto, transmitindo tudo ao vivo no TikTok. Eu não chorei. Não saí. Fiquei ali, esperei eles terminarem, e então falei 6 palavras que mudaram tudo. Engraçado, eu também estava gravando. O que aconteceu nos próximos 11 minutos terminou 6 relacionamentos naquela sala, e minha irmã apagou todo o TikTok antes mesmo de chegar ao carro. Antes de continuar, tire um segundo para curtir e se inscrever, mas só se essa história realmente fizer sentido para você. Comenta de onde você está e que horas são aí, quero muito saber de onde você está assistindo. Meu nome é Faith. Tenho 30 anos. Sou enfermeira de emergência em uma cidade pequena perto de Columbus, Ohio. E essa é a história de como minha família armou uma intervenção surpresa no meu aniversário e como aquela noite se tornou a pior da história da família Mercer. Mas deixe eu voltar 3 meses antes daquela noite, para uma ligação que eu nunca deveria ter ouvido. Quero te situar para você entender como era minha vida antes de tudo desmoronar. É uma sexta à noite. Acabei de terminar um plantão de 14 horas no pronto-socorro, 2 acidentes de carro, uma parada cardíaca e uma criança que engoliu uma moeda de 25 centavos. Meu uniforme cheira a iodo e café. Estou sentada no carro no estacionamento do hospital, motor desligado, olhos fechados, apenas respirando. Então olho o celular. 3 mensagens. Filha, Faith, chegou a conta do seguro. Você consegue pagar esse mês? O pai foi cortado de novo. Kristen, minha irmã mais velha. Ei, posso pegar emprestado $400? Tem um curso online que preciso para minha marca. Pai. Uma foto de uma fatura de telhado. Sem palavras, só a foto. Abro o aplicativo do banco e faço as contas que faço todo mês. Pagamento da hipoteca da casa dos meus pais, $1.100. Suplemento do plano de saúde da minha mãe, $340. Parcela do carro da Kristen, $280. Compras de supermercado que deixo na casa deles aos domingos, cerca de $150. No total, são aproximadamente $2.100 por mês, quase metade do meu salário líquido. Meu apartamento tem um quarto, móveis do IKEA, e uma geladeira com 2 marmitas e uma garrafa de molho picante pela metade. Dirijo um Civic 2014 com 130 mil milhas. Não tirei férias desde que me formei em enfermagem, 8 anos sem um dia sequer. E sabe o que é mais louco? Eu nunca reclamei. Nenhuma vez. Cresci vendo minha avó Ruth esticar cada dólar e ela me ensinou que família cuida da família. Então, eu cuidei deles. Só que eu não percebi a diferença entre cuidar de alguém e ser explorada. E eu estava prestes a descobrir, porque o dinheiro que eu vinha enviando, nem todo estava indo para onde eu achava. Domingo à noite, jantar na casa dos meus pais. Toda semana, mesma rotina. Chego lá às 4 da tarde, ajudo a mãe a preparar tudo, arrumo a mesa, lavo o que estiver na pia desde a noite anterior. Quando todo mundo finalmente se senta, eu já estava trabalhando há 1 hora. Nesse domingo em particular, minha mãe estava radiante. Contava para meu pai sobre a conta de TikTok da Kristen. Ela estava construindo uma marca pessoal, Geori Life Coaching. Já tinha quase 2.000 seguidores. Meu pai assentia como se a Kristen tivesse acabado de entrar em Harvard. Espero uma pausa. Fui promovida semana passada, digo. Enfermeira-chefe. É uma posição de liderança. A mãe alcança a cesta de pães. Que bom, querida. Pode pegar a salada na geladeira? A Kristen chega 45 minutos atrasada, carregando uma garrafa de vinho. Não era cara, mas o gesto rende um abraço da mãe na porta. Eu estava lá desde as 4 da tarde. Ninguém me abraçou. Ela senta-se à minha frente, joga o cabelo para trás, e eu reparo nos brincos dela, pequenas pérolas, engaste antigo. Já tinha visto aquele engaste antes. São bonitos, digo.
Parecem os da vovó Ruth. Kristen dá de ombros. A tia Janete me deu. Disse que a vovó não queria mais. Olho para minha mãe. De repente, ela se interessa muito pelas batatas. A vovó Ruth usa aquelas pérolas sempre que eu a visito. Sempre. Ela não deu os brincos, mas ninguém na mesa quer falar sobre isso, então eu deixo pra lá. É isso que eu fazia. Deixava as coisas pra lá. Comentários, favoritismo, o silêncio onde deveria ter gratidão, eu deixava passar. Eu era boa nisso, até a noite em que não consegui mais. 3 meses antes do meu aniversário, numa terça-noite, passei na casa dos meus pais para pegar uma jaqueta que tinha esquecido no domingo anterior. A porta dos fundos estava destrancada. Sempre estava. Entro. A luz da cozinha acesa. Ouço vozes, mãe e Kristen na esquina da cozinha. Quase chamo por elas, quase. Então ouço meu nome. Fazemos na festa de aniversário dela, disse minha mãe. Todo mundo já vai estar lá. Sentamos ela e contamos a verdade. Ela é egoísta. Nos controla com dinheiro, e estamos cansados de andar em ovos ao redor dela. Minha mão congela na porta. Kristen ri. Vou filmar tudo. Esse é exatamente o tipo de conteúdo que minha página precisa. Família de verdade, cru, real. Kristen hesita. E se ela parar de pagar? A mãe ri, curta e confiante, do jeito que se ri de uma criança que ameaça fugir de casa. Não vai parar. Ela paga há 8 anos. Não parou quando eu esqueci a formatura dela na faculdade. Não parou quando seu pai chamou a carreira dela de só maçãs e papelada. Não vai parar por causa de uma noite. Mas e se parar? Insiste Kristen. Aí 40 pessoas acabaram de nos ver implorar por ajuda. Ela vai embora depois disso. Prova tudo o que dissemos. Está presa de qualquer jeito. Ótimo, diz Kristen. E se ela fizer cena, melhor ainda. Mostra pra todo mundo que ela não aguenta a verdade. Fico ali por uns 10 segundos. Parece 10 minutos. Meu pulso bate forte nos ouvidos. Minhas pernas parecem vazias. Saio pela porta de ré, sem fazer barulho. Entro no carro, fico no estacionamento com as mãos no volante, olhando para a porta da garagem. Fico lá por 20 minutos. Então ligo para Naomi. Ela é minha melhor amiga desde a faculdade e também advogada de direitos civis. Conto tudo, palavra por palavra. Ela ouve, não interrompe. Quando termino, ela faz uma pergunta. Você ainda tem aquele app de gravador de voz que você instalou ano passado, depois do susto com o erro médico? Tenho. Instalei quando a família de um paciente ameaçou processar o hospital. A Naomi tinha me recomendado. Mantém, ela diz, e comece a usar. Naquela noite, eu não planejei vingança. Planejei sobrevivência. Só não sabia ainda o quanto eu ia precisar. Nos dias seguintes, faço o que sei fazer de melhor, faço uma lista. Não de emoções, mas de consequências. Se a intervenção acontecer e eu simplesmente ficar ali, calada, 40 pessoas vão sair daquela sala acreditando que sou a filha egoísta que destrói a própria família. 40 pessoas em uma cidadezinha onde todo mundo conhece todo mundo. 3 dessas pessoas trabalham no meu hospital. Minha mãe as convidou. Descubro isso através da Naomi, que manda print de uma mensagem do Facebook de um amigo em comum. Minha mãe escreveu para Marcos, meu supervisor direto, para Carla da emergência e para o Dr. Fan. Ela disse que era uma surpresa de aniversário e que adoraria que os colegas de trabalho da Faith aparecessem para dar apoio. Apoio. Foi assim que ela chamou. Se Marcos assistir minha mãe me destrinchando publicamente, toda interação que eu tiver com ele depois vai passar por esse filtro. Até a própria família dela acha que ela é um problema. Em um hospital pequeno, reputação é moeda, e minha mãe estava prestes a falir a minha. Se eu reagir na intervenção, se eu discutir, se eu levantar a voz, eu me torno a prova. Veja, é exatamente disso que estamos falando. Se eu não aparecer, minha mãe diz para todo mundo que eu nem fui. É assim que egoísta ela é. 3 portas, e todas armadilhas.
Explico tudo isso para Naomi, tomando café, mãos enroladas em uma caneca que nem estou bebendo. Ela mexe o latte e diz: eles montaram o palco. Você não escolheu a plateia, mas pode escolher o que vai ser apresentado. O que isso significa? Significa que você precisa de uma quarta porta. Olho para ela, ela me encara de volta. E é aí que o plano deixa de ser apenas sobre sobrevivência e passa a ser sobre verdade. Algo que a maioria das pessoas não sabe sobre Ohio, é um estado de consentimento de uma das partes. Isso significa que, se eu fizer parte de uma conversa ou mesmo estiver presente no quarto, posso gravar legalmente. A Naomi confirmou isso 2 vezes. Então começo a gravar. Não com câmera escondida, nada dramático, só com um app no meu celular. Abro antes de entrar na casa dos meus pais todo domingo e fecho quando saio. Simples assim. Na primeira semana, nada acontece. Minha mãe fala sobre uma venda de doces da igreja. Meu pai assiste futebol. Kristen não aparece. Na segunda semana, estou na pia da cozinha, depois do jantar, enxaguando pratos, quando ouço a voz do meu pai vindo da garagem. A porta está entreaberta. Ele está no telefone. A voz dele é diferente, mais suave, leve, como a de um adolescente falando com a primeira namorada. É, linda, terça-feira funciona. Diane tem estudo bíblico. Vou dizer que estou indo buscar umas peças na loja. Uma voz de mulher do outro lado, uma risada, calorosa, familiar com ele. Ela não suspeita de nada. 22 anos e ela ainda acha que eu vou jogar boliche às terças. Aperto a borda da pia com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Um prato escorrega, bate na pia. Eu consigo pegar antes de quebrar. Ele não ouve. Continua rindo. Termino de lavar a louça. Seco as mãos. Saio até o carro, sento e olho para o celular. O app ainda está ligado. A forma de onda continua se movendo. Eu não estava procurando isso. Procurava proteção. Mas um gravador não filtra nada. Ele pega tudo. E aparentemente, tudo na casa dos Mercer valia ser registrado. Semana 4. Chego cedo, 20 minutos antes do jantar. A porta da frente está trancada, então dou a volta pelos fundos. A janela do quarto da mãe está entreaberta. A voz dela chega até mim. Ela está no telefone, no viva voz. Posso ouvir os 2 lados da conversa. O Gary não sabe dos 14 mil. Minha mãe diz. Eu transferi para minha conta pessoal logo depois do leilão da propriedade da mãe. Ele acha que os móveis foram vendidos por menos do que realmente foram. E então a voz da tia Janete. A Tini jogou no viva voz. Esperta. E as pérolas, já vendi a pulseira. Peguei 800 por ela. Se a Ruth perguntar, a gente diz que está na joalheria sendo limpa. Beleza. Só não deixa a Faith descobrir, minha mãe diz. Ela ainda visita a Ruth toda semana. Se a Ruth mencionar a pulseira, a Faith vai começar a fazer perguntas. Faith não vai descobrir. Ela tá ocupada pagando a sua hipoteca. As duas riem. Eu estou no quintal, ao lado da lixeira de reciclagem, ouvindo minha mãe e minha tia rirem de roubar da minha avó de 82 anos. Meu celular está no bolso da jaqueta. A barra vermelha na tela pulsa silenciosamente, 14 mil dólares. Isso equivale a 7 meses da hipoteca que eu vinha pagando. A hipoteca que eu achava que estava mantendo o teto da casa dos meus pais enquanto eles passavam dificuldades. Eles não estavam passando dificuldades. Minha mãe tinha 14 mil guardados em uma conta que meu pai não sabia, financiados pelo espólio da minha avó, enquanto eu comia marmitas de plástico e dirigia um carro com o para-brisa trincado. Agora eu tinha 2 segredos no meu celular. E ainda faltavam 6 semanas para meu aniversário. 6 semanas de jantares de domingo, 6 semanas de sorrir atravessando a porta. Eu podia fazer isso. Fazia há anos. No domingo seguinte, o Dererick não aparece para o jantar. Ele pegou um turno extra. Trabalho elétrico em um novo empreendimento na periferia da cidade. Ele trabalha duro. Sempre trabalhou. Kristen costumava se orgulhar disso quando eles se casaram.
Hoje à noite, ela não está se gabando. Com 2 copos de vinho já, Kristen se inclina em direção à mãe, atravessando a mesa. Estou do outro lado da mesa cortando meu frango. Invisível. O Derek não serve para nada, diz Kristen. Mantém a voz baixa, mas a sala de jantar é pequena. Não consegue consertar a pia. Não consegue uma promoção. Casei com um homem que chegou no auge aos 35. Minha mãe não se abala. Você podia ter feito melhor. Eu queria nunca ter dito sim naquele altar. Kristen esvazia o copo. Eu continuo pensando, se eu não tivesse engravidado naquele primeiro ano, eu teria ido embora. Minha mãe passa a mão na dela. Você ainda tem tempo. Meu pai está na sala, não ouve, não se importa. Eu não digo nada. Como meu frango. Meu celular está no meu colo, gravando cada palavra. 40 minutos depois, estamos tirando os pratos. Kristen vai para o corredor, celular no ouvido. Ouço a voz dela mudar. Doce, carinhosa. Amor, te amo, querido. Guarda um pouco da comida para mim, tá? Você é a melhor coisa da minha vida. Ela desliga, volta para a cozinha e serve um terceiro copo de vinho. Eu olho para essa mulher, minha irmã, que minutos atrás chamou o marido de inútil, disse que nunca deveria ter se casado com ele, e agora, 10 minutos depois, diz que ele é a melhor coisa da vida dela. E eu penso no Derek, naquele momento, em um canteiro de obras, passando fios por drywall porque quer sustentar a mulher que o despreza pelas costas. Toda pessoa nessa família usa máscara. Eu era a única que não usava. Até agora. 2 semanas antes do meu aniversário, Naomi me envia um print. É uma mensagem no Facebook da minha mãe para uma mulher chamada Peg, que é amiga da Carla, da minha emergência. Minha mãe pediu para Peg repassar o convite para meus colegas de trabalho. A mensagem dizia: adoraríamos que os amigos de trabalho da Faith estivessem presentes. É uma noite especial. Queremos que as pessoas que mais importam para ela mostrem seu apoio. Fico olhando para essa frase, mostrem seu apoio. Então Naomi envia outro print. Minha mãe mandou mensagem diretamente para Marcos. Marcos, meu supervisor, o homem que assina meus horários, minhas avaliações, meu futuro naquele hospital. Marcos, você conhece a Faith há anos. Acho que significaria muito para ela se você viesse. Minhas mãos começam a tremer. Pela primeira vez em todo esse processo, minhas mãos tremem. Ligo para Naomi. Minha voz falha uma vez, depois eu me recompus. Ela convidou Marcos, Carla e o Dr. Fan. Silêncio do outro lado da linha. Isso muda tudo. Naomi diz: essa é a minha carreira, Faith. Se o Marcos sentar naquela sala de estar e assistir sua mãe me chamar de egoísta e ingrata, se ele ver seu pai lendo uma lista dos meus erros como se eu estivesse no tribunal, ele nunca mais vai me ver da mesma forma. Ninguém vai. E então não estamos apenas sobrevivendo à noite. Naomi diz: vamos fazer com que a verdade seja mais alta que o roteiro deles. Fecho os olhos, respiro fundo, daquele jeito que respiro antes de um código azul. Profundo, deliberado, separando o pânico do protocolo. Minha mãe transformou meu aniversário, minha sala de estar e meu trabalho em armas, tudo em um único convite. Ela achou que tinha coberto todos os ângulos. Não sabia da quarta porta. Naomi e eu estamos sentadas no carro dela, em frente a uma cafeteria, 10 dias antes do meu aniversário. Motor desligado, chuva no para-brisa. Regras básicas, diz Naomi, contando nos dedos. 1. Você entra como se fosse uma festa normal. Sorria, cumprimente as pessoas, não dê sinal nenhum. Beleza? 2. Quando eles começarem, deixe eles falarem até o fim. Não interrompa. 3. Quando terminarem, você pede para falar em particular, uma vez, com calma e clareza, podemos conversar em privado, só a família? E se disserem não? 4. Se eles se recusarem a parar, se insistirem em fazer isso na frente de 40 pessoas, então os áudios entram. A escolha é deles, o palco é deles, a verdade é sua. Assinto. Ohio é um estado de consentimento de uma das partes, ela repete pela terceira vez.
Você estava presente em todas as conversas que gravou. É legal. As consequências são sociais, não criminais. Ninguém vai preso, mas ninguém se esconde também. Olho para o celular. 4 arquivos em uma pasta que eu chamei de seguro. Não por esperteza, mas porque é exatamente isso que são. Arquivo 1, pai e Linda. Arquivo 2, mãe e tia Janete, o dinheiro e as joias. Arquivo 3, Kristen sobre Derek. Arquivo 4, mãe e Kristen planejando a intervenção. Faço backup na nuvem. Envio cópias para o e-mail da Naomi. Mais uma coisa, diz Naomi, pegando um pequeno alto-falante Bluetooth no banco de trás e colocando no console. Preto, do tamanho de uma lata de refrigerante. O alto-falante do celular não vai ser suficiente para 40 pessoas. Pego o aparelho. Leve, sem parecer grande coisa. Você não precisa gritar, ela diz. Só precisa apertar play. Espero não precisar usar. Mas parei de esperar muito quando se trata da minha família. Sábado de manhã, um dia antes do meu aniversário. Dirijo 40 minutos até Maple Ridge, a casa de repouso onde a vovó Ruth mora. O quarto cheira a loção de lavanda e livros antigos. Ela está sentada na cadeira de rodas, perto da janela, resolvendo um caça-palavras com caneta. Caneta? Essa é a vovó Ruth. Olha quem veio, minha menina do sábado, ela diz quando eu entro. Puxo uma cadeira e fazemos o que sempre fazemos. Ela me conta histórias sobre o vovô Aro. Eu levo balas de caramelo para ela. Assistimos 15 minutos de roda a roda, mesmo sendo reprise. Amanhã é um grande aniversário, ela comenta durante o intervalo. Sua mãe está planejando algo? Está, respondo. Que bom. Ela ajeita os óculos de leitura. Espero que seja algo gentil. Não respondo. Vovó estende a mão e segura a minha. A pele dela é fina como papel, mas a pegada é firme. Seu avô sempre dizia que as mulheres Mercer são barulhentas, mas as fortes são silenciosas. Eu aperto de volta. Então ela pergunta sobre as joias, casualmente, do jeito que pergunta sobre tudo. Como se já soubesse a resposta, mas quisesse ver se eu contaria a verdade. A Janete ia trazer minha pulseira mês passado. A de pérola, com fecho. Não vi. Engulo em seco. Eu sei que a pulseira foi vendida por $800. Sei porque ouvi minha tia dizendo isso em voz alta, enquanto minha mãe ria. Tenho certeza de que vai aparecer, vovó, digo. Ela estuda meu rosto, não pressiona. Quando saio, me envia uma mensagem de texto. Ela acabou de aprender a usar o celular que eu dei de presente no último Natal. A mensagem está cheia de erros de digitação. Ela diz: seja o que for que aconteça hoje à noite, lembre-se de quem te criou aos sábados. Tenho orgulho de você, sempre. Sento no carro e leio 3 vezes. Sábado à noite, Naomi vem no meu apartamento com comida para a viagem e o alto-falante Bluetooth. Comemos pad thai no meu sofá, o único móvel que eu realmente gosto, e ela me explica a logística mais uma vez. O alto-falante conecta ao seu celular em 3 segundos, ela diz, segurando o aparelho. Testei no meu escritório. Áudio limpo de qualquer ponto da sala. Vou deixá-lo na minha bolsa, com o zíper aberto por cima. Onde você vai se sentar? No fundo, perto da porta. Se algo sair do controle, estarei bem ali. Pego o alto-falante. É pequeno, um cilindro de plástico preto. Amanhã à noite, pode ser a coisa mais alta da sala. Se não usarmos, digo, voltamos para casa, comemos bolo e passo meus 30 anos em terapia. Naomi não ri. E se você usar, pelo menos as pessoas certas vão se envergonhar de uma vez. Ela faz uma pausa, usa X no ar. Faith, preciso que você ouça isso. Uma vez que apertar play, não tem como voltar atrás. O caso do seu pai, o dinheiro da sua mãe, Kristen e Derek, tudo exposto na frente de todo mundo. Não existe amanhã à noite em que as coisas voltem ao normal. Naomi, normal é eu pagando a hipoteca deles enquanto planejam uma humilhação pública. Normal é minha irmã chamando o marido de inútil e depois filmando minha intervenção para ter conteúdo. Normal nunca foi bom. Ela assente lentamente.
Sentamos em silêncio por um minuto. O apartamento está quieto. Meu celular está na mesa. 4 arquivos de áudio alinhados, cada uma porta que só abre de um lado. Tente dormir, ela diz, saindo. Não consigo. Não porque estou com medo, mas porque terminei de ensaiar o que vou dizer quando eles finalmente pararem de falar. 2 da manhã. Estou sentada na cama, luzes apagadas, fones de ouvido, ouvindo as gravações pela última vez. Arquivo 1, voz do meu pai solta, descuidada. Terça-feira funciona. Linda, Diane tem estudo bíblico. Riso dele, um riso que eu nunca ouvi na mesa de jantar. Arquivo 2, mãe e Janete. O Gary não sabe dos 14.000. E Janete, suave como mel. Já vendi a pulseira. Peguei 800. Arquivo 3, Kristen, corajosa pelo vinho e amarga. Dererick não serve pra nada. Eu queria nunca ter dito sim naquele altar. E 40 minutos depois, doce como manhã de domingo. Você é a melhor coisa da minha vida, querido. Arquivo 4, o que começou tudo isso. Voz da minha mãe, calma e organizada, do jeito que ela soa quando planeja uma arrecadação na igreja. Fazemos no aniversário dela. Dizemos que ela é egoísta. Se ela chorar, melhor ainda. Tiro os fones. O apartamento está silencioso. A luz da rua joga uma faixa laranja pelo teto. Minha família está montando um tribunal na sala de estar amanhã. Eles escreveram as acusações, convidaram as testemunhas, ensaiaram o depoimento. Eles até contrataram uma equipe de câmera, minha própria irmã, transmitindo meu julgamento ao vivo para estranhos na internet. E eles não têm ideia de que a Ré tem muito mais a dizer do que qualquer pessoa naquela sala quer ouvir. Conecto o celular, ajusto o alarme para as 9, fecho os olhos. Amanhã é meu aniversário, 30 anos. Eu costumava achar que fazer 30 seria um marco, uma celebração, um recomeço. Mas, na verdade, parece um veredicto. Só que tem algo que eles não sabem, o veredicto não é meu. É deles. Ok, deixe eu sair um pouco da história. Quero ser honesta com vocês. Na noite anterior, quase não fui. Quase fiz as malas, dirigi até o apartamento da Naomi e passei meu aniversário comendo sorvete e fingindo que nada daquilo estava acontecendo. Mas tem algo que me fez parar, se eu não for, eles contam a história sem mim. 40 pessoas ouvem a versão deles e eu me torno a vilã que nem consegue enfrentar a própria família. Então me diz, você teria entrado naquela sala ou ficaria em casa? Comenta aí. Certo, agora deixa eu levar vocês para a noite em si. Chego na entrada da casa dos meus pais às 18h15. Carros estão estacionados nos dois lados da rua. Conto 11, 12, mais do que um jantar de aniversário, mais do que uma festa surpresa. Meu celular está carregado, o app aberto, o alto-falante já pareado. Aliso a blusa, confiro meu reflexo, respiro fundo e entro pela porta da frente. A sala de estar foi rearranjada. O sofá encostado na parede. A mesa de centro sumiu. No lugar, 4 filas de cadeiras dobráveis, umas 10 em cada fileira, todas voltadas para um único ponto na frente da sala, onde o microfone está em um tripé cromado. Atrás dele, colado no painel de madeira, um banner de papel craft branco, letras blocadas em azul. Amamos você o suficiente para contar a verdade. Sem bolo, sem balões, sem presentes. Olho a sala. 40 rostos, alguns sorrindo nervosamente, outros evitando meu olhar. Vou identificando um por um. Marcos, meu supervisor, na segunda fila, braços cruzados. Carla ao lado dele, segurando a bolsa com força. Doutor Fã no fundo, parecendo confuso. Vizinhos que conheço desde criança. 2 amigas do estudo bíblico da minha mãe, de cardigan combinando. Primos que vejo uma vez por ano no dia de ação de graças. Colega de faculdade da Kristen. E lá, no canto mais distante, Kristen, atrás de um tripé, celular montado, ponto vermelho piscando. Ela está ao vivo. Naomi está na última fila, perto da porta, bolsa no colo, zíper aberto uns 5 centímetros. Ela me dá o menor aceno. Olho para o microfone, para o banner, para as 40 pessoas que vieram assistir minha família me colocar em julgamento.
Depois, olho para a única cadeira vazia na primeira fila, no centro, de frente para a plateia, meu lugar. Sento. Minha mãe se aproxima do microfone. Está com a blusa boa, a creme que ela guarda para a igreja. As mãos firmes. Ela sorri para a sala do jeito que sorri nos jantares comunitários, calorosa, ensaiada. Obrigado a todos por terem vindo, ela diz. Eu sei que isso não é o que a Faith esperava para hoje à noite, mas, como família, decidimos que era hora de ser honestos. Ela tira do bolso uma folha de papel dobrada e abre lentamente. Faith, querida, nós te amamos, mas não podemos continuar fingindo que está tudo bem. Ela começa a ler. Ela diz para a sala que eu sou egoísta, que seguro o dinheiro sobre a cabeça deles como se fosse uma arma, que decido quando e quanto dar, como se fossemos um caso de caridade. Ela diz que eu sou fria, que nunca ligo para meu pai no Dia dos Pais. Ela não menciona que meu pai não atende o telefone no Dia dos Pais há 3 anos porque está sempre fora, pegando peças. Ela diz que estou destruindo a família, que os jantares de domingo ficaram tensos por causa da minha atitude. Ela faz uma pausa e me olha com uma ternura ensaiada. Não estamos fazendo isso para te magoar, Faith. Estamos fazendo porque ninguém mais teve coragem. A sala fica em silêncio absoluto. Ouço o rangido de uma cadeira dobrável. Alguém tosse. Marcos descruza os braços e se inclina para frente. Ele está observando. Posso sentir. 2 das amigas do estudo bíblico da minha mãe acenam com a cabeça, concordando. A mulher do cardigã verde enxuga os olhos. Ela acredita em cada palavra. Eu fico perfeitamente imóvel, mãos nos joelhos, rosto neutro, do jeito que fico quando a família de um paciente está gritando comigo na emergência, calma, presente, absorvendo, porque minha mãe ainda não terminou, e nem meu pai. Meu pai se levanta. Não olha para mim. Ele coloca a mão no bolso da camisa e tira 3 folhas, de papel pautado, dobradas em 3, cobertas de escrita à mão. Reconheço a letra imediatamente. Não é dele, é da minha mãe. Ela escreveu a lista. Ele é só o entregador. Ele limpa a garganta. Faith, sua mãe e eu fizemos isso juntos. É um registro de padrões, coisas que notamos. Ele começa a ler. Faith, 8 anos, quebrou a janela da cozinha jogando bola e mentiu sobre isso. Eu não quebrei aquela janela. Kristen jogou uma bola de softball nela. Eu estava no quintal e fui quem levou a culpa porque Kristen chorou primeiro. Faith, 13 anos, disse à tia que não queria ir para o acampamento da igreja. Correto. Porque o acampamento era em julho e eu tinha um programa de leitura de verão na biblioteca. Minha mãe disse que eu estava sendo difícil. Faith, 15 anos, se recusou a deixar Kristen pegar o carro dela para o baile. Eu tinha 15 anos. Não tinha carro. Kristen queria o carro da minha mãe. Ela disse não. Eu levei a culpa. Faith, 22 anos, mudou-se de casa sem pedir permissão. 22 anos, mudou-se sem pedir permissão. Ele lê por 7 minutos. 7 minutos de infância arrancada, colocada sob a luz fluorescente na frente de 40 pessoas. Ninguém interrompe. Algumas pessoas se mexem nas cadeiras. Carla cobre a boca com a mão. Derek, marido da Kristen, olha para os sapatos. Meu pai dobra as páginas e olha para cima pela primeira vez. Criamos você melhor do que isso, Faith. Ele se senta. A sala espera. Eu espero. Deixo passar 10 segundos em silêncio. Deixo o silêncio se instalar. Deixo cada pessoa naquela sala sentir o peso do que acabou de acontecer. Então me levanto. A cadeira rende atrás de mim enquanto me ergo. Todos os olhares se voltam para mim. Mãe, pai. Minha voz está firme, controlada, calma. Eu ouvi vocês. Entendo que se sentem assim. Podemos conversar em particular? Só nós 4? Minha mãe balança a cabeça antes que eu termine a frase. Não, é exatamente por isso que estamos fazendo aqui. Porque em particular, você nos bloqueia. Essas pessoas são testemunhas. Testemunhas. Repito mentalmente.
Sente-se, Faith, diz meu pai do canto, e a voz de Kristen ecoa, deixe-eles terminarem. Isso é bom para você. Ela ajusta o celular no tripé. O ponto vermelho pisca firme. Ainda ao vivo. Olho ao redor da sala mais uma vez, lentamente. Marcos digita algo no celular. Será que é uma anotação, uma mensagem para o RH, um texto para um colega? Você não vai acreditar no que estou vendo agora. A mulher do cardigã verde balança a cabeça de novo. Ela acha que isso é amor? Ela acha que está presenciando uma família que se importa o suficiente para ser honesta. Olho para Naomi. Ela está imóvel, a mão sobre a bolsa aberta. Dentro, o alto-falante espera. Olho para Derek. Ele encara o tripé de Kristen com uma expressão que reconheço da emergência, confusão se transformando em pavor. Respiro fundo, o mesmo fôlego que tomo antes de declarar o óbito. Não porque seja o fim, mas porque é o começo de algo que não pode ser desfeito. Ok, digo. Vocês tiveram a vez de falar. Abro a bolsa, tiro o celular e seguro-o para que todos vejam. Engraçado, eu também estava gravando. A sala mergulha em silêncio absoluto, e então aperto o play. O alto-falante Bluetooth desperta da bolsa de Naomi. Claro, alto, cada sílaba cortante como navalha. A voz do meu pai enche a sala. É, linda, terça-feira funciona. Diane tem estudo bíblico. Vou avisar que estou indo buscar peças na loja. Uma mulher ri do outro lado da linha, calorosa, familiar. Ela não suspeita de nada. 22 anos e ela ainda acha que eu vou jogar boliche às terças. Silêncio. Silêncio total. Um silêncio com textura, denso e sufocante. Minha mãe se vira para meu pai. O rosto dela empalidece. Não lentamente, de repente, como se alguém tivesse puxado o plugue por trás dos olhos dela. Meu pai se lança para a frente na cadeira. Desliga isso. Desliga isso. Eu não me movo. A gravação continua. A voz dele, leve e descontraída, vou trazer o jantar. Aquele italiano que você gosta. Ela nunca vai saber. A mulher do cardigã verde se levanta, olha para minha mãe, depois para meu pai, e então para a porta. Pega o casaco e sai sem dizer uma palavra. A amiga dela segue. A mão da minha mãe aperta o encosto de uma cadeira dobrável com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos amarelados. Ela está olhando para meu pai, não para mim, para ele. Geori, ela sussurra. Diane, não é, você precisa entender. 22 anos. A voz dela falha. Boliche. A sala inteira vibra. As pessoas se olham, desviam o olhar, encaram o chão. Marcos colocou o celular virado para baixo sobre a coxa. Toquei na minha tela. A gravação parou. Olhei para a sala. Minha voz estava calma, firme, como se estivesse escrevendo uma nota de prontuário. Essa era a primeira gravação. Fiz uma pausa. Ainda faltavam 3. Ninguém respirava. Ninguém se mexia. O banner atrás de mim, amamos você o suficiente para contar a verdade, nunca soou tão irônico. Apertei play no segundo arquivo. A voz da minha mãe, dessa vez, confiante, conspiratória, no tom que ela usa quando acha que ninguém importante está ouvindo. Geori não sabe dos 14 mil. Eu transferi para minha conta pessoal logo depois do leilão do patrimônio da mamãe. Ele acha que os móveis venderam por menos. E então a voz da tia Janete entrou na gravação, jogada pelo Viva Voz. Inteligente. E as pérolas. Eu já vendi a pulseira. Peguei 800. Se a Ruth perguntar, dizemos que está na joalheria para limpeza. Meu pai se virou para minha mãe. O rosto dele era um desastre. Metade culpa da primeira gravação, metade fúria da segunda. 14 mil dólares, ele disse. Do patrimônio da Ruth? Você me disse que o leilão rendeu só 4 mil Geori, isso foi tirado do contexto. A tia Janete, na terceira fila, se levantou de repente como se a cadeira tivesse queimado. Diane, você me disse que ninguém jamais descobriria. A sala explodiu, não em gritos, mas em murmúrios.
uma onda baixa de descrença sussurrada. Um primo que mal conheço se inclina para Janete. Você vendeu a pulseira da vovó Ruth? A de pérola. A boca de Janete se abre, se fecha, se abre de novo. Nada sai. A segunda amiga do estudo bíblico da minha mãe, a que ficou, se levanta agora, segurando a bolsa, olhando para minha mãe com uma expressão que só posso descrever como revisão, como se estivesse reassistindo cada conversa que já tiveram através de uma nova lente. Ela sai. Meu pai segura os joelhos. Minha mãe está sozinha, de pé, perto do microfone, o papel do discurso amassado na mão. Parei a gravação. Essa foi a segunda. 4 relacionamentos se quebrando em tempo real. E ainda faltavam 2 arquivos. A sala não estava mais me observando. Eles estavam se observando. Olhei para Kristen. Ela estava atrás do tripé, mas o ponto vermelho havia desaparecido. Em algum momento durante as 2 primeiras gravações, ela desligou ao vivo. Mas não importava. Centenas de pessoas já tinham visto a primeira metade. O dano estava na nuvem agora. Os olhos dela estavam arregalados. Ela sabia o que vinha a seguir. Apertei play. A voz da Kristen, um pouco arrastada pelo vinho, encheu a sala. Dererick é inútil. Não consegue consertar a pia. Não consegue uma promoção. Eu casei com um homem que atingiu o auge aos 35. A voz da minha mãe respondeu, você poderia ter feito melhor. Kristen novamente, eu queria nunca ter dito sim naquele altar. O áudio era cristalino. Cada consoante, cada respiração. Dererick estava na segunda fila. Ele tinha ficado com as mãos unidas entre os joelhos, confuso e silencioso em tudo que aconteceu antes disso. Agora ele ficou imóvel. Um tipo diferente de imóvel. Não chocado. Imóvel, reconhecimento imóvel, como se estivesse ouvindo um som que sempre suspeitou existir, mas nunca tinha escutado claramente, até agora, em alta definição. Ele se levanta devagar, não olha para mim, não olha para minha mãe, meu pai ou Janete. Ele olha para Kristen. Ela o vê. O rosto dela desmorona. Derek. Derek, espera, não era isso que eu quis dizer. Ele não diz nada. Nenhuma palavra. Mantenho o olhar nela por 3 segundos. Eu conto cada segundo. E então ele caminha pelo corredor central entre as cadeiras dobráveis e sai pela porta da frente. Ele não bate a porta. Apenas fecha. Um clique suave que, de alguma forma, soa mais alto do que qualquer outra coisa da noite. Kristen se joga no tripé, pega o celular. Eu a observo digitando freneticamente, apagando o app, deletando a transmissão, apagando a evidência de uma noite que ela mesma criou. Agora ela chora. Ninguém se move para confortá-la. O último arquivo. Eu quase não aperto play. A sala já está destruída. Mas este não é sobre segredos. Este é sobre mim. Sobre esta noite. Sobre o fato de que nada disso jamais foi uma intervenção. Foi uma performance roteirizada pela minha mãe, estrelando meu pai, produzida pela minha irmã com 40 figurantes involuntários e cadeiras dobráveis. Aperto play. A voz da minha mãe, 3 meses atrás, na cozinha em que cresci, fazemos isso no aniversário dela. Sentamos com ela, dizemos que é egoísta. Se ela chorar, melhor ainda. Mostra a todos que não consegue lidar com a verdade. Kristen, vou filmar tudo. Minha página precisa de conteúdo assim. Momentos reais de família, Cruz. Mãe, e se ela ameaçar parar de pagar a hipoteca, contamos a todos que ela está abandonando a família. Ela não arriscaria isso. A gravação termina. Deixo o silêncio dominar. 40 pessoas agora sabem a verdade. Não a versão da minha mãe, não a versão do banner, não a lista de 3 páginas. A verdade real. Marcos pega o celular da coxa e coloca no bolso lentamente, deliberadamente. Dá para ver no rosto dele. Ele não está mais confuso. Está recalculando tudo o que lhe contaram sobre esta noite. Georg está encurvado em uma cadeira dobrável, queixo apoiado no peito. Diane está sozinha na frente da sala. Ninguém perto dela. O microfone ainda está no suporte,
mas poderia muito bem ser um monumento a algo que acabou de morrer. Baixo o celular. Esse é o último, digo. Calma. Sem triunfo, sem raiva, apenas fato. Agora todos vocês sabem exatamente quem é egoísta nesta família. Pauso. Não sou eu. Preciso pausar aqui por um segundo. Quando toquei aquelas gravações, minhas mãos estavam firmes. Meu estômago não, porque eu sabia que no momento em que apertei play, não havia volta. Ninguém naquela sala jamais olharia para os outros da mesma forma novamente, inclusive eu. Então, me digam, vocês acham que eu fui longe demais ou acham que eu deveria ter tocado essas gravações mais cedo, no momento em que minha mãe pegou o microfone? Comentem aqui. E se você ainda está comigo, obrigada. A história não acabou. O que aconteceu depois é a parte que realmente mudou minha vida. A sala de estar parecia o rastro de algo, o que de fato era. Kristen correu para fora atrás de Derek. Janete está sentada, braços cruzados sobre si mesma, olhos fixos no tapete. Meu pai está em uma ponta da sala, minha mãe na outra. A distância entre eles são 4 cadeiras dobráveis e uma mentira de 22 anos. Coloco meu celular de volta na bolsa. Me mantenho ereta, sem levantar a voz. Quero dizer isso claramente, uma vez só, para não deixar confusão. A sala inteira observa. A partir de hoje, eu não vou mais pagar a hipoteca desta casa. Não vou mais cobrir o seguro. Não vou mais pagar o carro da Christine. Configurei o cancelamento automático de todas as transferências recorrentes. Efetivo a partir da meia-noite. A cabeça da minha mãe se vira para mim. Você não pode fazer isso. Dependemos de você. Dependem de mim? Não o contrário. E você acabou de passar 30 minutos contando para 40 pessoas o quão terrível eu sou. Então, estou te dando exatamente o que pediu, uma vida sem a minha egoísta presença. Alguém lá atrás, um primo, acho, solta um assobio baixo. Carla acena discretamente com a cabeça. Eu percebo pelo canto do olho. Minha mãe abre a boca, fecha, abre de novo. Faith, isso não é, você está exagerando. Pedi para falar em particular, você disse não. Pedi para parar, você disse não. Não estou exagerando. Estou respondendo. Olho para Naomi. Pronta? Ela se levanta, coloca a bolsa no ombro e caminha em minha direção. Viro-me para a sala mais uma vez. Obrigada por terem vindo. Sinto muito que não tenha sido a festa que vocês esperavam. Então caminho em direção à porta. A intervenção da minha mãe acabou, mas a minha acabou de começar. Estou a 3 passos da porta quando Marcos se levanta. Em 6 anos trabalhando com ele, já ouvi defender muitas coisas, direitos de pacientes, proporções de equipe, votações do sindicato. Ele não é dramático. Fala como alguém que sabe que a autoridade não exige volume. Faith, ele para, abotoa o casaco e dá um passo para o corredor. Trabalho com você há 6 anos. Já vi você segurar a mão de um homem morrendo às 3 da manhã e registrar seus sinais vitais às 3h15 sem perder o ritmo. Sei exatamente quem você é. Ele faz uma pausa. Isso não muda nada no hospital, exceto talvez meu respeito por você ter aumentado. Ele fala em tom normal, mas naquele momento e naquele espaço, soa como um veredicto. Carla é a próxima. Ela pega o casaco. Vou te levar para casa. Você não deveria estar sozinha esta noite. Sinto algo mudar dentro do meu peito. Não exatamente alívio, mas a sensação mais próxima dele, como colocar uma bolsa que eu nem sabia que estava carregando. Passo pela minha mãe no caminho para fora. Ela segura minha manga, os dedos tremendo. Faith, por favor. Paro. Olho para a mão dela no meu braço, depois para o rosto. Mãe, você tinha um microfone. Eu tinha um celular. Puxo minha manga delicadamente. A diferença é que o meu disse a verdade. Saio pela porta da frente. Não a bato. Fecho do mesmo jeito que Derek fez, suavemente, com um clique. Na varanda, checo meu celular. Uma mensagem da vovó Ruth enviada 2 horas atrás, ela vai dormir cedo.
Feliz aniversário, minha menina. Você é o melhor de nós. Aperto o celular contra o peito e fico ali no ar frio de Ohio até Carla dar a volta com o carro. Ela dirige, Naomi senta no banco de trás. Ninguém fala nos primeiros 2 minutos. O único som é o dos pneus no asfalto molhado e o zumbido baixo do aquecedor. Então Naomi pergunta: você está bem? Penso por um instante. Não a versão educada, mas a real. Ainda não sei, eu digo. Ela acena com a cabeça. Isso já basta. Estamos na Route 33, a caminho do meu apartamento. Abro o celular e leio a mensagem da vovó Ruth em voz alta, inteira, erros de digitação incluídos. Seja lá o que eles façam hoje à noite, lembre-se de quem te criou aos sábados. Tenho orgulho de você, sempre. As mãos de Carla se apertam no volante. Naomi solta um som atrás, não é choro, mas quase. Sua avó, diz Carla, parece o tipo de mulher que eu gostaria que estivesse na minha intervenção. Rio. É a primeira vez que rio a noite toda, e sai rouco, molhado. Naomi se inclina entre os bancos. Ela te criou direito, Faith. O resto é só barulho. Entramos no meu condomínio. Mesmo estacionamento, mesmo asfalto rachado, mas há algo diferente hoje. Mais limpo, talvez, ou simplesmente meu. Destranco a porta, entro, deixo a bolsa no balcão. 36 mensagens não lidas no celular. Não abro nenhuma. Não hoje. Abro o aplicativo do banco. 3 transferências recorrentes, hipoteca, $1.100, seguro, $340, pagamento do carro, $280. Cancelo uma por uma. Confirmo. 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 Pronto. Então sento na beira da cama, no escuro, ouvindo nada. Nenhuma ligação para retornar, nenhuma conta para pagar para outra pessoa, nenhum jantar de domingo para preparar. Pela primeira vez em 8 anos, meu salário é só meu. É silencioso, é pequeno, é tudo. Segunda-feira, no dia seguinte, meu pai se muda. Sem drama. Sem malas no gramado. Ele só arruma uma bolsa de viagem e vai para a casa do amigo Bill. Não conta nada para minha mãe. Ela volta do supermercado e encontra o lado dele do armário pela metade vazio. Me liga 14 vezes naquele dia. Não atendo. Não por vingança, mas porque não tenho mais nada a dizer. Dia 3, Kristen liga. Chora tanto que mal consigo entender. Derek entrou com pedido de separação. Ele não fala comigo. Mudou as fechaduras. Sinto muito ouvir isso, Kristen. Você destruiu meu casamento. Fecho os olhos, seguro o telefone a poucos centímetros da orelha. Você destruiu seu casamento naquela cozinha, 6 semanas atrás. Eu apenas apertei o play. Ela desliga. Dia 5, recebo ligação de um primo com quem não falava há anos. Ele me conta que ligou para a vovó Ruth para checar a pulseira. Ruth disse: minha pulseira? Ela me falou que estava na joalheria para limpeza. Isso foi há 4 meses. Ele confrontou Janete. Ela admitiu que vendeu. Ele contou para o resto da família. O telefone de Janete está em silêncio desde então. Ruth me pediu para passar lá no sábado. Quero ouvir isso de você, não deles, ela disse. Dia 7. Minha mãe posta um status no Facebook. Longo, emocional. Nossa família está passando por um período difícil. Pedimos suas orações e compreensão. Ninguém curte, ninguém comenta. As 2 amigas do grupo de estudo bíblico a desfizeram da amizade. 1 semana. Só isso foi suficiente. Não para que tudo desmoronasse, as coisas já vinham se desfazendo há anos, mas para que a cola se dissolvesse. E a cola era eu. Sempre fui eu. Passa 1 mês. A poeira não se assenta. Ela se reorganiza. Eu me sento com meu aplicativo de banco e uma xícara de café e faço as contas que devia ter feito anos atrás. Aqueles $2.100 por mês que eu mandava para casa. Agora é assim, os empréstimos estudantis quitados em 6 semanas.
O saldo restante, $3.800, desapareceu. Abro uma conta de aposentadoria pela primeira vez na vida. Tenho 30 anos e nunca coloquei $1 para o meu próprio futuro. Configuro depósito automático, $200 por mês para começar. Não é muito, mas é meu. Compro uma passagem para visitar a vovó Ruth. Não é só uma viagem de 40 minutos, é uma visita de verdade, 2 dias, hotel próximo, para poder passar as manhãs com ela sem pressa, longe do hospital. Ninguém menciona aquela noite. Nenhuma vez. Marcos me cumprimenta como sempre, um breve aceno, direto ao trabalho. Mas me designa para o novo comitê de protocolo de trauma. Mais responsabilidade, sim, mas também confiança. Aceito. Carla e eu começamos a almoçar toda quarta-feira. Nunca tínhamos feito isso antes. Ela me conta dos jogos de futebol da filha, eu falo sobre o vício da vovó Ruth em palavras cruzadas. Coisas normais, simples. Um sábado, entro em uma loja de material de construção e compro uma planta barata. $5. Coloco no balcão da cozinha, no lugar onde meu celular ficava enquanto eu calculava quanto devia para todo mundo. Naomi me manda mensagem naquela noite: como é o gosto da liberdade? Eu tiro uma foto da planta e respondo, mostrando a planta de $5 da loja. Ela me envia uma fileira de emojis rindo. Sorrio para meu celular no apartamento vazio, e ele não parece vazio de forma alguma. 6 semanas depois, saio do hospital após um plantão duplo. Meus pés doem. Meu jaleco cheira a antisséptico. Estou pensando na sobra de macarrão e no meu sofá quando a vejo. Minha mãe está perto do meu carro, braços cruzados, sem casaco, mesmo com 4 graus Celsius. Faith. Mãe, eu sou sua mãe. Você não pode simplesmente me cortar fora. Destranco o carro, deixo a bolsa no banco do passageiro. Não te cortei fora. Cortei o dinheiro. São 2 coisas diferentes. Precisamos conversar, depois conversar. Ela se endireita, levanta o queixo. Fiz o que achei certo. Aquela intervenção veio do amor, Faith, mesmo que você não consiga ver. Encosto-me no carro. Estou cansada. Não aquele cansaço que se resolve dormindo. Mãe, você escreveu o roteiro do meu pai. Convidou meu chefe. Disse para Kristen transmitir tudo ao vivo. Planejou tudo para o meu aniversário, para que eu não pudesse dizer não sem parecer ingrata. Eu faço uma pausa. Isso não é amor. Isso é produção. A mandíbula dela se contrai. Então, o que você quer de mim? Um pedido de desculpas. Um de verdade, não um post no Facebook. Não vou pedir desculpas por me importar com minha filha. E por agora, acabou aqui. Abro a porta do carro. Ela não se mexe. Mãe, eu te amo, mas não vou deixar você me tratar como um caixa eletrônico e depois me chamar de egoísta por ter limites. Quando você estiver pronta para conversar, de verdade, você tem meu número. Entro, ligo o motor e saio do estacionamento. No retrovisor, ela continua parada onde a deixei, diminuindo na distância. Choro durante o caminho de volta para casa. A primeira vez desde aquela noite, não de arrependimento, mas de perda. Amar alguém e aceitar o abuso dessa pessoa são 2 coisas diferentes. Eu escolhi amar. Só parei de aceitar o resto. Deixa eu te contar onde todo mundo acabou. Meu pai e minha mãe se separaram oficialmente. Meu pai mora em um apartamento de 1 quarto perto da loja de materiais na Quinta Avenida. Ele ligou para Linda depois da festa à mulher das gravações. Ela não atendeu. Descobriu-se que a Linda tem marido, 2 filhos e uma hipoteca própria. Meu pai era só o entretenimento de terça-feira dela. Nada mais. Ele perdeu a esposa e a fantasia na mesma noite. Kristen e Derek finalizaram o divórcio. 3 meses depois, Derek ficou com a casa, já que o nome dele estava na hipoteca, nos pagamentos, no crédito. Kristen voltou a morar com minha mãe. 2 mulheres em uma casa de 3 quartos, sem nada a dizer uma para a outra. Ela apagou permanentemente seu TikTok. Todo aquele conteúdo cru, real da família, desapareceu.
Janete tentou fugir da situação da pulseira, mas não conseguiu. A vovó Ruth ligou diretamente para ela. Eu estava lá, sentada no quarto da Ruth em Maple Ridge, e disse: quero o dinheiro ou a pulseira. Escolha um. Janete não tem nenhum dos dois. Ela gastou os $800. A família mal fala com ela agora. Minha mãe ainda me liga. Não todos os dias, nem toda semana. Às vezes manda mensagem, pensando em você. Às vezes respondo, às vezes não. Sem cronograma, sem obrigação, sem débito automático. E eu? Tenho 31 anos agora. Ainda trabalho no hospital. Ainda dirijo o Civic, mas consertei o para-brisa. Ainda visito a vovó Ruth todo sábado. Ainda como minhas refeições preparadas, mas agora os recipientes são melhores, de vidro, não de plástico. Pequena melhora. Eu não destruí minha família. A verdade destruiu. Eu só dei um microfone a ela. E talvez isso soe frio. Mas aqui está o que aprendi: a verdade não destrói coisas fortes. Só destrói o que estava unido por mentiras. Deixe eu falar com você diretamente por um minuto. Não estou dizendo para você gravar sua família. Não estou dizendo que você deve cortar pessoas da sua vida ou fazer escândalo no próximo jantar de feriado. Cada família é diferente. Cada situação tem seu peso. Mas se você está ouvindo isso e algo soa familiar, se você é quem paga as contas de pessoas que te chamam de ingrato ou chega cedo para arrumar a mesa enquanto outra pessoa chega atrasada com uma garrafa de vinho e leva o abraço, eu quero que você ouça isso. Você não é egoísta por ter limites. Você não é ingrato por esperar respeito. E você não está destruindo sua família ao se recusar a carregá-la às suas próprias custas. Limites não são muros, são portas. Você decide quem entra, quando entra e sob quais condições. Isso não é crueldade, é clareza. Minha avó me enviou uma mensagem de texto na noite do meu aniversário. Eu provavelmente já li umas 200 vezes desde então. Faça o que fizerem hoje, lembre-se de quem te criou aos sábados. Ela me criou aos sábados porque meus pais estavam ocupados demais, distraídos demais, focados em tudo que não era eu. Ela me ensinou a fazer palavras cruzadas com caneta, me mostrou que força não precisa ser barulhenta e que amar alguém não significa deixar que essa pessoa te esgote e ainda te culpe pela mancha. Eu costumava pensar que se defender significava gritar, bater portas, fazer cena. Não é assim. Às vezes significa sentar-se quieto em uma cadeira dobrável enquanto 40 pessoas te encaram e esperar, pacientemente, calmamente, a sua vez de falar. E quando a sua vez chega, você não grita. Você simplesmente aperta play. Semana passada foi meu 31º aniversário. Naomi veio me visitar. Carla trouxe a filha dela, 2 amigas do hospital, um vizinho que sempre diz oi no corredor, e finalmente, uma visita convidada de forma correta. 6 pessoas, meu apartamento, um bolo da padaria da Maple Street, de limão com cobertura de cream cheese, porque era isso que a vovó Ruth sempre pedia nos meus aniversários quando eu era pequena. As velas estavam tortas. Ninguém ajeitou. Ninguém leu uma lista dos meus erros. Ninguém montou microfone. Ninguém apontou câmera para o meu rosto. A vovó Ruth me ligou pelo FaceTime. Cantou parabéns fora do tom, fora do ritmo. E todo mundo na sala cantou junto, e foi a bagunça mais bonita que eu já ouvi. Apaguei as velas. Naomi comemorou. A filha da Carla perguntou se podia ficar com o pedaço da ponta, com mais cobertura. Eu disse sim. 1 ano atrás, 40 pessoas sentaram na sala dos meus pais para me dizer quem eu era. Este ano, 5 pessoas sentaram no meu apartamento, e ninguém precisou dizer nada, porque elas já sabiam. Eu lavei a louça depois que todo mundo foi embora. Fiquei na pia, água morna, apartamento silencioso, planta no balcão, o mesmo balcão onde eu costumava calcular transferências. Meu nome é Faith Mercer. Tenho 31 anos. Sou enfermeira de emergência em uma cidade pequena de Ohio. Pago meu próprio aluguel, minhas próprias contas, vivo do meu próprio jeito. E, pela primeira vez em muito tempo, gosto da mulher que está apagando aquelas velas. O melhor presente de aniversário que já me dei foi a verdade.
O segundo melhor foi o silêncio. E o terceiro, que ainda estou descobrindo, é o som da minha própria vida, finalmente, sem barulho de ninguém mais. Se você chegou até aqui, obrigada de verdade. Essa história não foi fácil de contar, e sei que não foi fácil de ouvir, mas se você já precisou estabelecer limites com alguém que ama, se já precisou escolher entre manter a paz ou se manter inteiro, você não está sozinho. Eu adoraria ouvir de você. Qual foi o limite mais difícil que você já precisou colocar? Conte nos comentários. E se quiser ouvir outra história que pode tocar ainda mais fundo, tem uma linkada na descrição. Clique, curta, se inscreva, e nos vemos na próxima.